Paz de Deus! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, esteja aqui junto conosco, tá bom? Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Jesus anda por cima do mar. Deixa aí o joinha, tá vendo um joinha aí que tem embaixo? Clica nele aí, ó. Ele tá branco, ele vai ficar azul quando você clicar, beleza? Compartilha com alguém esse vídeo e vamos juntos aprender mais uma vez desse livro aqui, ó, multimilenar, que você tem na sua casa e alguns, talvez você, não abre ele para ler. Mas é uma boa oportunidade para você, um bom momento para você começar a ler, porque aqui está o manual da vida, dessa vida, e nos mostra o caminho para chegar na vida eterna com Cristo, andando com Cristo aqui e estando com Ele na glória eterna também. Então vamos lá. Jesus anda por cima do mar, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos ele pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Mais um feito glorioso do Senhor Jesus, mais uma obra que ele manifestou na terra. Dessa vez, Jesus, depois de ter operado, como nós vimos no versículo anterior, né? A primeira multiplicação dos pães, acabando esse milagre feito, Jesus falou para os discípulos: ó, pode pegar o barco e ir embora, porque eu vou despedir aqui a multidão vai embora e eu vou orar à parte no monte. Vou compartilhar algo aqui dessa parte. Eu tive a experiência de ir num monte também, na comunhão com os irmãos. E foi muito, muito gratificante. Foi muito bom, gente. Essa experiência do monte, essa intimidade com Deus, essa comunhão com os irmãos, porque em todo momento ali tinha alguém orando, alguém cantando, alguém tocando um violão. E eu amei ter essa experiência, senti a presença de Deus muito forte e quero ir de novo. Sempre estou marcando com os irmãos, mas não está dando certo. Você já teve a experiência de ir no monte? Ou físico, né? Um monte físico, tipo uma mata, né? Fechada. Ou quantos montes, ou quantos lugares, casas de irmãos
que ali também tem uma comunhão, um ajuntamento de comunhão mesmo, de tocar hino, de orar a Deus, e a glória de Deus se manifesta e o Senhor opera milagres, porque onde Ele está, Ele opera maravilhas. E aqui Jesus, Ele já nos ensina que nós devemos orar à parte. Jesus fez um milagre. Se você parar para analisar, todos os milagres, eles são para o público, são para a multidão ver, são para propagar Jesus. É a glória de Jesus sendo manifestada. Mas se você perceber, antes dos milagres ou depois, há relato aqui na palavra, não sou eu que estou inventando isso, Jesus sempre tirava o tempo para buscar a Deus em oração, para se revestir daquilo que era do alto, para ter comunhão com o Pai. E muitos de nós não queremos ter tempo de qualidade com o Senhor na oração, mas queremos estar publicamente com os nossos irmãos, nas igrejas, nas visitas, e aí você tem comunhão com todo mundo, menos com o Senhor. Temos que fazer como Jesus fez aqui, ó, se retirar para ter um tempo de orar à parte. Faça isso, porque isso vai mudar a sua vida, vai te trazer paz, vai te trazer esperança, vai te trazer alegria, vai te trazer comunhão com Deus, relacionamento na intimidade com Deus. Porque o que adianta nós falarmos de Deus, estar com os irmãos, mas não ter tempo de qualidade com o Senhor na oração? Ele não nos conhecer e nós não conhecer Ele, porque lá naquele encontro que a palavra diz que vai chegar lá no céu e Ele vai falar assim, ó, para trás de mim que eu não te conheço, seu lugar não é aqui. Então, para nós ser conhecidos do Senhor, para o Senhor conhecer nós, é quando nós se apresentamos na intimidade, na oração. E aí, o barco já estava no meio do mar e estava sendo atacado por ondas, né? O vento era contrário, então o barco estava quase afundando e era já de noite. Mas Jesus veio caminhando por cima do mar. É extraordinário que Jesus, na plenitude do poder de Deus, Ele viveu. Ele andava sobre as águas, mandava com que o vento parasse. Jesus era extraordinário, né? Interessante que eu e você pode fazer isso. Porque nós vamos ler aqui embaixo que alguém com um pouco de fé fez isso. Por acreditar na palavra, por confiar na palavra, fez isso. A pergunta é, eu e você temos fé para isso? Mas vamos ler aqui a palavra. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. As obras de Deus, as maravilhas de Jesus na nossa vida, ela nos traz espanto. Dependendo da grande obra que Deus faz, você pode se assustar. Porque como que esses homens aqui, vendo um homem andando sobre as águas, coisa que ninguém não tinha relato disso, um homem andando sobre as águas, eles pensaram, isso daí é um fantasma, se assustaram, ficaram espantados. E aí Jesus falou, fica em paz, tem bom ânimo aí que sou eu, não tem mais. E aí o Pedro, ele era um discípulo muito determinado, ele era um discípulo muito fiel, baseado em tudo que Jesus, na convivência que ele tinha com Jesus. E ele diz assim, ó, respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a confiança de Pedro, e essa ousadia que eu e você devemos ter. E dizer, Senhor, é tu que está me chamando para essa obra?
É tu que está operando tal obra? É tu que está nesse negócio? Manda-me ir contigo. Porque Pedro viu ele nas águas e disse: Jesus é meu amigo, Jesus anda comigo. Eu já vi ele fazendo todas essas obras que nós já lemos aqui nos vídeos. E ele falou: se é você mesmo, e eu sei que você tem poder para aquilo que você falar, a sua palavra cumpre, então manda eu ir ter contigo aí sobre as águas. Você tem coragem? Olha o nível de intimidade do Pedro, de andar com Jesus, de acreditar no poder das obras que Jesus fazia, e sabendo que aquilo que Jesus falasse aconteceria. Ele falou: se é você mesmo, manda eu ir aí, que pela tua palavra eu ando. E é tão interessante, ó. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Se você parar para analisar, agora é uma profundidade da palavra, tá? Se você analisar, ter clareza do que essa palavra diz, Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Porque muitos, a gente quiser fazer uma experiência e andar nas águas, no mar, talvez nós não vamos conseguir. Ou pela física nós não vamos conseguir. Mas se pela palavra de Jesus, ele te orientar a você seguir, você vai andar sobre as águas. Porque não é sobre as águas, é sobre a palavra. Sobre a palavra de Jesus. Sobre a palavra de Jesus, você terá sua família. Sobre a palavra de Jesus, você andará sobre os problemas da sua vida. Sobre a palavra de Jesus, as enfermidades são curadas. A palavra de Jesus nos anuncia assim, ó: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, tudo o que vocês pedirem será feito. Você tem fé para acreditar nisso? Você consegue não olhar para os seus defeitos, não olhar para as suas fraquezas, não olhar para os seus pecados? Porque não é sobre você ser perfeito, é sobre você ter as palavras de Deus em você, que é Jesus. É você estar na presença de Deus, você ter essa comunhão com Jesus, com Deus, no tempo de qualidade, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, e verdadeiramente as palavras de Jesus estão em você. Tudo que você pedir, você estando nele, será feito. Você acredita nisso ou você só vai na igreja à toa? Só assiste um vídeo da palavra aqui igual esse à toa? Vou lá ver o que o Ronaldo tá falando, vou ir ver o que vai ter no culto, vou ir lá cumprir sua tabela lá no culto, porque minha família vai, porque eu vou nessa igreja desde criança. Sério que você vive essa vida? Vou lá no culto só para ninguém falar nada para mim. Vou lá no culto desapercebido só por ir. Ou você é uma pessoa que acredita nisso aqui, ó. Que você vive isso daqui, ó. Porque olha isso aqui, ó. Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Por quê? Ele andou sobre a palavra de Jesus. Então, quando tiver uma palavra dirigida para a sua vida, só segue. Obedeça, porque tudo prosperará se você andar sobre a palavra de Jesus. Tá entendendo isso aqui? Pedro andou sobre as águas, mas por conta de estar sobre as palavras de Jesus. Primeiro ele fez um teste. Senhor, se é você mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Olha, se é você, primeiro ele questionou. Se é você, me manda ir ter contigo por cima das águas. E aí Jesus disse: vem, Pedro. Ele desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Os discípulos que estavam com ele ficaram lá olhando. Eles poderiam ter acreditado e descido também do barco. Essa descida do barco aqui, agora eu vou entrar num ponto com vocês aqui, ó. É muito interessante, ó. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos lá. Um homem que andou sobre as águas. Um homem que pulou do barco. Ele saiu do barco. Porque ele acreditou na palavra de Jesus. E enquanto ele estava andando sobre a palavra de Jesus, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou o vento, como aqui está dizendo, mas sentindo, ele sentiu um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha como o medo é perigoso. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Não sinta medo, não sinta os ventos, só faça. Porque como é que esse homem teve coragem de pular do barco, cair de pé nas águas e não afundar, continuar andando em encontro a Jesus, viver algo sobrenatural, que é andar sobre as águas, porque lembrando, ele estava andando sobre a palavra de Jesus. Como esse homem, depois Jesus fala que ele é um homem de pouca fé. Se um homem que anda sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, ele pula do barco, ele acredita, esse homem é chamado de homem de pouca fé, imagina os outros discípulos, não tinha fé então. Imagina você não tem fé nenhuma. Imagina eu, se um homem desse pula do barco, anda sobre a palavra de Jesus e deu passos de encontro a Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto o foco dele era a palavra de Deus, que Jesus é a palavra de Deus, enquanto ele seguia, obedecia aquilo que Jesus falou, vem, ele andou sobre as águas, ele andou sobre a dificuldade, estava ventando, estava tendo a tempestade, ainda não tinha parado, porque só no final aqui que Jesus, quando eles sobem no barco, que Jesus acalmou o vento. Então Pedro estava tendo a dificuldade da ventania, o barco quase afundando, os discípulos desesperados, mas por acreditar na palavra de Jesus, ele andou sobre as águas, até que ele sentiu o vento e temeu. E assim talvez é você. No começo da sua jornada, você tinha fé, acreditava na palavra, e as obras foram acontecendo, e os milagres foram acontecendo, e a sua vida foi sendo transformada, mas pelas dificuldades da vida, pelas provas, pelas lutas e as aflições, você sentiu medo, e você parou de olhar para Jesus, para a palavra, e você começou a olhar para o seu problema, e deixou de olhar para o provedor, para para quem poderia solucionar todos os problemas. Você parou de olhar para ele e colocou o seu foco no problema. Deixou de olhar para quem resolve problema para olhar para o problema. Você fez o seu problema maior do que o resolvedor de problema, chamado Palavra de Deus, Cristo. E quando você olha para o seu problema e não olha para a palavra de Deus, para a fé, seu barco vai afundar, você afunda. E se você não clamar por ele, você vai morrer. Espiritualmente falando, fisicamente. Porque Pedro aqui, ele afundou no barco, ele afundou na água. E ele poderia morrer. Quando ele andou sobre as águas, ele estava com fé, olhando para Jesus. Quando ele sente o vento e sente o medo, ele começa a afundar. E quando ele estava afundando, de novo ele lembrou do Senhor. E olha que interessante, quando ele lembra do Senhor, ele fala: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então ele duvidou, gente. O que acontece? Ainda que você começou com uma boa fé, olhando para a palavra, mas você fraquejou na fé, olhou para o seu problema, fez o seu problema ser maior do que Jesus. Mas quando sua vida está destruída e quase acabando, se você clamar por salvação, se você chamar por ele, se você clamar de novo, olhar para ele de novo, crer que ele pode te salvar, ele é tão misericordioso que ele te salva. Jesus, ele é imutável. Então, quando
Pedro falou para ele: se é tu, fala para mim ir com você. Ele era a palavra, ele era a verdade, ele era o tudo, o dono de tudo. Quando Pedro, pela fé, pulou do barco, ele continuou sendo o mesmo. Ele não mudou quem ele era, porque ele espera essa fé de nós. Quando Pedro começou a caminhar diante dele, até ele, e deu alguns passos, aqui não está falando quantos passos ele deu, ele ficou sendo a mesma pessoa, ele não muda. O homem inconstante, no começo ele estava com fé, quando ele pula do barco ele estava com fé, quando ele dá uns passos ele estava com fé. Jesus estava imutável. Mas olha as variações dos homens, no caso Pedro, no caso minha e sua. Jesus continua o mesmo. Quando ele começa a sentir o vento, a ter medo, ele começa a afundar. Então ele parou de focar em Jesus. Ele parou de ter aquela fé, de acreditar que ele poderia chegar no porto da salvação, que era Jesus. Mas ainda assim, quando ele afunda, Jesus continua o mesmo. E ele fala: salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão para ele, pega ele e briga com ele. Homem de pouca fé. E aí eu te pergunto, se um homem de pouca fé andou sobre a palavra de Deus, sobre as águas, você tem fé? Você deveria se questionar. Você deveria rever o porquê ir na igreja, o porquê orar, o porquê ler a Bíblia, o porquê viver uma vida com Deus. Se não for para viver o extraordinário de Deus, se não for para acreditar e andar sobre a palavra de Deus, não faz sentido. E aí, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Interessante que Jesus sempre foi o Filho de Deus. Quem ele é, a identidade dele, a essência dele não muda pelas obras que os outros foram vendo. Pelas obras os homens disseram: Jesus, você é Filho de Deus. Mas ele, por acreditar na palavra que era ele, por acreditar a obra que ele tinha para fazer na terra, ele já sabia que ele era o Filho de Deus. E a pergunta é: você é Filho de Deus? Você tem clareza disso? Porque a palavra diz que só é filho de Deus aqueles que obedecem a Deus. A sua obediência e a sua desobediência declara se você é filho ou se você não é filho. Quem é você? E aí ele chega lá em Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. É muito interessante isso, gente. Jesus chega numa terra e o pessoal de lá falou: cara, esse é Jesus, o que está operando milagre, fazendo obras. Eles não viram isso daqui, ó. Ele mandando parar o vento, o Pedro andando sobre as águas. Talvez essa obra eles não souberam, não viram. Mas e as outras? E a multiplicação dos pães? E as enfermidades que foram curadas? E todas as outras obras que nós já lemos aqui e vimos no vídeo? Aquele povo já era evangelizado, eles já sabiam quem era Jesus, e eles fizeram um mutirão e disseram: pega todos os enfermos aí, ó, vamos trazer todos, porque Jesus está aqui, ó, a salvação chegou entre nós, o médico dos médicos chegou entre nós, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, aquele poderoso está entre nós, traz todo mundo. E um foi ajudando o outro, e nós como irmãos deveríamos fazer isso. Levar os irmãos, os amigos para Jesus e dizer: vamos entregar a sua causa, a sua enfermidade na mão de Jesus. Ele é poderoso para cuidar de você. E aí, interessante, ó, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. É muita fé para uma pessoa acreditar que só tocar em Jesus ele seria curado. É muito bonito ver esse movimento, essa multidão tendo compaixão dos seus vizinhos, da pessoa lembrar assim: fulano
tá doente, eu vou apresentar ele para Jesus, eu vou levar ele até Jesus, eu vou orar por ele, eu vou interceder pela causa dele, pela vida dele. Glória a Deus. Você tem feito isso pela vida dos outros? Você tem apresentado seus amigos, seus vizinhos, seus familiares na presença de Jesus? Ore pelos seus amigos, seus vizinhos, seus clientes, seus parentes, para que eles encontrem Jesus. E ande pela palavra de Deus, assim como Pedro andou. Ande sobre as águas das dificuldades, as águas da prova, as águas das enfermidades. Se a palavra de Jesus disser, vem, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só vai. Confie. Porque Ele é fiel para fazer você andar sobre qualquer dificuldade. Beijo no seu coração, compartilha com alguém esse vídeo, tá? Tamo junto. Glória a Deus. Vou fazer só uma oração, gente. Sentir aqui. Bom? Glória a Deus. Senhor, nosso amigo, em nome de Jesus, que nós confiamos, que nós cremos, que é o Filho de Deus. Nós vemos falar contigo, Senhor, na tarde desse dia e dizer que o Senhor é bom, que os seus planos são perfeitos, são agradáveis. Dizer que tudo contribui e coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor, e que vivem debaixo do seu propósito. Senhor, quero te pedir ao meu favor, ao favor desse ouvinte da palavra, que na nossa vida, Senhor, seja feita a tua vontade. Faz com que depressa, Senhor, nós possa entender a tua vontade, para que nós não fiquemos rodando, Senhor, em círculos, batendo a cabeça nos discursos humanos, Senhor, nos convites humanos, mas que nós possamos, Senhor, receber o convite do céu. E assim como o Senhor falou com Pedro, vem, nós possamos andar sobre a sua palavra, Senhor. O que mais interessa para nós, Senhor, é andar pela tua palavra, sobre a tua palavra. Porque andando sobre a tua palavra, Senhor, tem milagre, tem maravilha, tem poder, tem virtude. Senhor, faz aflorar dentro de nós, Senhor, os teus dons naturais que o Senhor já colocou em nós, os dons espirituais que o Senhor colocou em nós. Que diminua a nossa carne, Senhor, mas que em nós aviva os teus santos dons, Senhor. O teu Santo Espírito avive em nós, Senhor. Que o Senhor cresça na nossa vida e nós diminua. Porque nós entregamos o nosso coração na tua mão, Senhor. Para que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, segundo a sua vontade. Que essas pessoas possam assistir esse vídeo, Senhor, e possam ser tocadas e acreditar que assim como esses homens viveram esses sobrenaturais, Senhor, que nós estamos lendo nesses vídeos, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor é imutável, Senhor. Aleluia. Nós mudamos, Senhor. Nós, um momento cremos, outro momento não. Mas tira de nós toda dúvida, Senhor. Tira de nós todo medo. Tira de nós tudo aquilo que impede, ó Deus, nós chegar e viver e ser aquilo que o Senhor determinou para nós, Senhor. Temos certeza que os seus planos são maiores e melhores do que o nosso. Que nós possa alinhar, Senhor, o nosso propósito, o nosso tempo de vida com o tempo da tua vontade nessa terra, Senhor. Para que nós possamos juntos andar aqui, Senhor. Para que quando chegar o dia da nossa partida nessa terra, Senhor, nós possamos te encontrar, Senhor, na eternidade e o Senhor dizer, eu te conheço, vem para o teu reino, para a tua morada que está preparado desde a fundação do mundo.
Não deixa nós perder tempo, Senhor, para que o dia que nós também partir dessa terra, for encontrar contigo e o Senhor dizer, eu não te conheço. Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, que o Senhor possa nos conhecer e que o Senhor possa se revelar cada vez mais para nós, Senhor, para que possamos dizer, eu ando com Jesus na terra, eu ando com o Santo Espírito de Deus na terra, eu tenho Pai no meu coração, eu sou um filho obediente, eu sou uma filha obediente, para que, Senhor eterno, nós possamos manifestar a tua glória. O mundo, a natureza, as pessoas estão perdidas e oprimidas e esperando a manifestação dos filhos, Senhor. Que os seus filhos se levantem, Senhor, para fazer um renovo nessa terra, um renovo nas nossas igrejas, um renovo na nossa família, um renovo na nossa cidade, no nosso bairro. Que os seus filhos se levantem, Deus, e mostre o que é o reino dos céus, que é justiça, que é alegria, que é poder, que é graça. Santo Deus, essas bênçãos te peço, Senhor, crendo que o Senhor operará, Senhor, muito além do que pedimos ou pensamos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe sua vida. Deixa um joinha aí, tá bom? E um comentário. Tamo junto.